Essa semana a gente teve uma reunião da comissão conjunta, da Comissão de Território, da Comissão de Políticas e da Secretaria do Meio Ambiente lá no CTI. Foi uma reunião muito boa, a gente chegou num consenso aí sobre a ordem de serviço. Mas acho que o grande ponto assim, positivo dessa reunião foi que após a gente ter feito a reunião, a gente foi conhecer o CTI, e eu particularmente não conhecia. A gente esteve até numa área de impressão em 3D, que eu achei muito interessante. E queria sugerir a todos que conhecessem essa área, agendar com o Spinella, para ir conhecer, Marcela, que foi uma coisa assim, fantástica, os usos que essa tecnologia da impressão 3D pode ser feita para a saúde, para várias atividades, assim, que eu achei impressionante. Eu acho que é legal todo mundo conhecer, até porque o CTI acho que depende de verba pública, e seria interessante até ter o apoio de quanto mais gente, porque vale mesmo a pena. Então é só a título de sugestão. Obrigado, Marcelo. Ana Souza. Obrigado, É o seguinte, estão falando da comissão de arborização. Eu só queria saber que a gente está desde dezembro falando de uma comissão de praças doadas e adotadas, porque era o Boni que estava à frente. Se foi desistido, tá, porque o Boni não é mais, ou se realmente há interesse do pessoal do Condema em se ter uma comissão de praças doadas e adotadas. Tá? Eu já tenho a relação das praças, tenho as leis aliás, as praças adotadas, doadas, pelo que eu soube, não é do departamento da secretaria lá, mas infelizmente o secretário não veio, a gente não pode perguntar. Naquele PowerPoint tem, lembra que a gente assistiu? E eu trouxe o PowerPoint, então lá deve ter tudo isso. Mas só das praças adotadas. Então eu queria saber se existe interesse, ou se essa comissão de arborização vai ser à parte, se vai ser junto, tá? Porque não adianta a gente fazer muita coisa, porque eu realmente estou muito sentida com esse Condema, pelo seguinte, eu ouço, desculpe eu falar, mas eu ouço um monte de bobagem, como no Condepac também, tá? Devo dizer algumas, mas eu ouço muita coisa que eu não, é só assim, porque eu acho e não tem nada de técnico, tá? E o que ocorre, por exemplo, falou-se do bosque, e aí, alguém que fez um follow-up? Não, ficou por isso mesmo. A Roseli veio aqui, falou das sacolas, fez um follow-up? Não. O que parece que é só determinados assuntos, sabe, que interessa a alguns, é que a coisa funciona. Então eu gostaria de saber se vão fazer a comissão de arborização. Ficou 2 meses para o senhor presidente sendo cobrado para fazer isso de assunto de pauta, e não foi feito. Foi com muito suor que a gente conseguiu isso. Se vai ter o interesse ou se isso vai ser a comissão de arborização. Tá? Eu realmente estou muito chateada com os meus colegas. 1 minuto. Outra coisa, isso é para os técnicos. Eu estou perdida. Porque quando foi de uma comissão de arborização, todo mundo falava assim, o GALC, conforme o GALC. Eu entendi que o GALC é como se fosse uma lei de arborização da cidade. É uma lei. Bom, mas eu vejo aqui que ninguém está citando exatamente em tal lugar do GALC, assim está sendo dito isso. Não, é porque isso está errado, isso está errado. Eu só quero que me digam, porque eu não sou técnica, tá? Eu não sou técnica. Ouço muita opinião de técnicos. Inclusive ligo para amigos meus técnicos para tirar a ficha dos técnicos, tá? Porque eu tenho ouvido muita bobagem que não é técnica. Só isso. Realmente eu me sinto muito chateada com os colegas. Obrigado, Ana Spinella. Eu ia fazer referência ao CTI, o Marcelo fez, de certa forma, em nome do CTI, agradecer a referência que você fez, agradecer quem pôde ir naquela visita, e o Rafael já sabe, o Vitor, o diretor, já conversou com ele. Em outras ocasiões eu já pude falar com vocês que o CTI é um órgão público, está em território da União,
nessa cidade está aberto à visitação. Não precisaria nem dizer isso, mas às vezes a gente precisa dizer o que está na Constituição, né? E organizarmos aí a próxima vez que houver uma reunião lá, uma visita, que os conselheiros e conselheiras possam chegar, como aconteceu hoje, eu não pude vir, mas soube que aconteceu hoje, chegar um pouco mais cedo, ou, enfim, num dia específico para isso, para conhecer. O CTI tem um amplo espectro aí de atividades. E o Mário esteve visitando um dos projetos, que é o Ambientronic, que tem tudo a ver com ambiente, né? Enfim, eu agradeço muito, Marcelo, não ia fazer nenhuma referência, você fez, obrigado, e o convite está mais do que feito. É questão de o conselho agendar. E a comida lá é gostosa, não? E é um restaurante que se explora e consegue fazer aquele preço lá, sem subsídio. Por isso que a Débora pode pagar para todo mundo quando Se eu ganhar na loteria, está combinado. A outra fala tem a ver com eu me permito explicitamente falar em nome do SINTPq, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia. De fato, tem essa ocorrência de uma intervenção indevida, né, de uma pessoa que está num cargo público, ou algumas, eu não sei, não está muito claro para mim, eu acho que para ninguém, né, de uma intervenção que ataca a liberdade de expressão de técnicos, de trabalhadores, a Embrapa, a BAC, enfim, seja lá onde for, e em nome desse sindicato e do movimento sindical de um modo geral, repudiar esse tipo de atitude. E creio que a moção que a Marcela e outros propusemos possa ser dirigida em especial ao próprio prefeito da cidade, para que ele instrua seus auxiliares para que esse tipo de coisa não aconteça. Obrigado. Ângela. Boa tarde a todos. São muitos assuntos, eu vou procurar ser breve. Se alguém precisar de esclarecimento sobre os assuntos, eu vou estar disponível. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu lamento a saída do Carlão, que eu acho que ele contribuiu muito para a organização desse conselho e a gente chegou onde a gente chegou com a colaboração dele. Bem-vindo, boa sorte. O primeiro assunto é sobre a Mata Ribeirão Cachoeira. Eu estive reunida com o secretário há umas 2 semanas atrás. Existiam ainda 2 procedimentos necessários após a publicação do parecer do CONJAP, favorável à criação da unidade de conservação, que era uma conversa com o Vitulli, que está acontecendo hoje à tarde, e uma conversa com o Cobori, que se manifestou na audiência pública sobre a questão fundiária que ele gostaria de ser ouvido. Com o Cobori, eu não sei se ele falou, mas com o Vitulli ele está falando agora. E ele também se comprometeu, ele sugeriu e acredita que possa acontecer a assinatura do decreto na Semana do Meio Ambiente. Então vamos esperar que isso aconteça de fato, porque a Sociedade Colinas do Atibaia precisa sim desse status para essa mata, porque a gente vem fazendo tudo sozinho, inclusive acero, prevenção contra fogo, que começa agora, que a gente começa a ter bastante risco de incêndio lá. Passaram com o trator dentro da mata, fragmentaram um pedaço dela recentemente, então a gente está lá se movimentando para ver o que a gente vai fazer. Quer dizer, não é possível um fragmento florestal tão importante como esse ser tratado dessa forma. Mas quem passou o tempo? Poder público, não? Não, um trator do vizinho que um proprietário interrompeu com um alambrado, acero natural da mata, e ele achou que ele podia. Então ele pensou. É uma beleza. Então a gente vai providenciar o replantio dessa área e o fechamento para que esse pedaço não volte a ser usado como trânsito, né, para fazer a regeneração natural. O segundo assunto é o plano de manejo. Eu, como coordenadora da Câmara Técnica do CONJAPA, tenho a dizer que as negociações com a Petrobras foram retomadas. De novo, a Secretaria do Verde está fazendo a parte dela, retomando as negociações com a Petrobras, porque ela foi interrompida na mudança de governo. O secretário Delbrando tinha se disponibilizado a se manifestar de forma não contrária à contratação por inexigibilidade da FUNCAMP.
A Petrobras negou o contrato com a Petrobras, mas aceita trabalhar com a Funcamp. Como a verba é muito pequena, a gente acredita que se não for dessa forma e contar com a colaboração de todos os órgãos possíveis e de uma certa assim, colaboração mesmo, a gente não vai conseguir fazer esse plano de manejo. Então, dessa forma, eu e a equipe estamos acreditando que as coisas podem de fato andar e vamos acreditar que a partir da semana que vem a gente já possa estar elaborando o termo de referência para ser anexado ao contrato e a assinatura do contrato finalmente. Tá bom? Muito bom. Uma última coisa já. Posso? Ontem, na reunião do CONJAPA, nós tratamos da questão do loteamento Santiene. Nós fizemos um parecer e uma manifestação contrária à modificação do projeto que ocorreu há um ano atrás e principalmente contra a expansão urbana sobre a área ZEIDRE da APA. Ocorre que esse loteamento foi estruturado na área urbana e ele, se beneficiando de uma lei antiga que tinha no município, ele se estendeu 30% para cima da ZEIDRE e é justamente a região de captação da água de toda a cidade. Então, o CONJAPA se manifestou contrário que isso aconteça, a gente está fazendo bastante força, só que ontem nós tivemos a presença de um dos empreendedores do Santiene lá, e ele protocolou mais uma vez um pedido para que tivesse validade uma reunião em que o Alair e de novo, o Paulo Sérgio esteve presente e que fizeram uma manifestação favorável. E nós anulamos essa reunião porque foi feita de uma forma totalmente, teve erros de forma na chamada da reunião. Então existe bastante pressão para que isso aconteça. Esse loteamento para a gente é bastante importante que sigam as regras que a gente considera minimamente importantes para a preservação. Eu acho que só uma coisinha, eu acho que o Conselho deveria também fazer uma ação, fazer parte, porque se trata... Por isso que eu quis falar aqui para vocês, porque eu acho que a gente tem que fazer essa A gente tem que fazer junto. É importante para a cidade de Campinas, é onde todo o manancial, destruindo todos os mananciais de Campinas. Podemos apoiar a decisão do CONJAPA. Não, fazer uma manifestação, não sei como... Em conjunto, faz uma manifestação. O parecer que está valendo do CONJAPA está sendo publicado essa semana no Diário Oficial. Um parecer bem claro que a gente se manifesta contrária a esse Esse vai ser trazer na próxima reunião, a gente vota... Eu acho que até para a gente se antecipar, acho que a comissão de análise eventualmente pode se manifestar a respeito do parecer e a gente já poder fazer discussão já com o parecer da comissão de análise na próxima reunião do pleno. Obrigado. Eu gostaria só de me manifestar favorável à moção que a Marcela sugeriu, as duas. Tá. Obrigado, Ângela. Luiz. Presidente, eu acho que da mesma forma, o nome do senhor Alair Godoy deve ser citado na ata, certo? Como tendo incorrido uma E do coisa. Paulo Sérgio Garcia de novo. E o Paulo Sérgio Garcia de Oliveira. Luiz. Como todo mundo veio à frente, né, vou falar aqui também. Bom, vou retomar a questão, né, da manifestação do Bertone e do Ernesto Paulela. Eu não acompanhei no jornal essa história, mas no primeiro momento eu até acho interessante essa intervenção da prefeitura. Eu acho que ela tem que mostrar algum tipo de serviço, né? Tenho lido no Correio que tem faltado dinheiro, né? E que o DPJ é o órgão que pode fazer alguma coisa, né? Mas como alguns colegas manifestaram, né, quer dizer, a braquiária realmente pode, ela já vinha tomando, né, e acho que estava muito feio, os canteiros estão feios, né, já vinham tomando os canteiros e a manutenção é uma questão custosa também, e essa manutenção não vinha sendo feita, né, e esse processo de ajardinamento, né, vem desde a gestão anterior, né, pelo Taquaral, pegou agora a Teodoreto, sobe margeando a escola de cadetes e chega, vai além do castelo, né, do Chapadão, não a governador senador, não, Alberto Sarmento, né, e já ali na Alberto Sarmento, né, se não tiver, continuar não havendo, eu acho que essa grama, ela
impede mais a presença da braquiária, mas mesmo ela, se não houver manutenção, ela não é suficiente. Ela dá em sombra? Não, mas são canteiros. Não, é que está plantando também no jardim. São canteiros, são praças, onde eu tenho visto praças. Eles fazem, eles bodam a árvore para poder entrar luz. Tem sentido? Mas então, na Alberto Sarmento, já a braquiária ela já tem também aparecido. Então, quer dizer, precisa... Embora, né, a padroeira da cidade seja a Imaculada Conceição, né, sem mácula, sem nenhuma observação contrária, o Papa, né, tem dito também que não é infalível e, né, cabe... Argentino, pelo amor de Deus. Não, pois é, o Papa argentino falível, né? Tem seus pecados, né? Então, assim, mesmo achando essas intervenções da prefeitura mais positivas do que negativas, né? Eu não concordo com a manifestação, né, questionamento de colegas, como foi colocado, né? Acho que cada um, nós estamos numa democracia. Lógico que ainda não estamos numa ditadura, quando eu não vivi a ditadura, quer dizer, nasci da ditadura. Estamos na ditadura da política correta, mas, esse é o problema. Né, assim, é uma forma de pressão, não é uma pressão física, né? Armada, né? Mas é uma pressão, né? Então você dizer que apoio, né, uma moção contra isso, contra essas iniciativas, né? E acho assim, que venha também o Paulela e se manifeste no jornal e defenda os pontos de vista dele, né? Acabou aí, né? Era isso. Obrigado, Luiz. Por fim, a Dionete. Bem, eu acho que logo de início, quando eu iniciei com essa história da troca de gramados, foi logo no início dessa gestão e eu já tinha levantado isso no final da outra. E a gente teve em uma das reuniões, alguém do DPJ, acho que era até o próprio Nelson, dizendo que a secretaria estava se sentindo muito agredida, alguma coisa assim. Na realidade, nós fizemos muitas cobranças ao DPJ, na outra administração, e início dessa esperando que a gente tivesse alguma manifestação. A Comissão Técnica de Arborização, ela fez documentos enormes pedindo manifestação do DPJ, que não se manifestou, nós aguardamos ainda essa manifestação. Isso foi cobrado, não foi tido resposta. Nós tivemos o fim do mandato da Comissão de Arborização, que não teve a nomeação dos membros da nova comissão. Teve? Não, mas esse aí é o seguinte, quem fez foi através de um decreto que nomeava o Beto Navarrete para fazer a solicitação. Depois disso teve um outro decreto que ele não tinha autoridade para eu vou mandar para todo mundo aí, todo mundo é bom que alguém mande esse outro, então, daí vai todo mundo ter toda a documentação, porque nós temos até esse ponto, nós temos. Tá, foi isso que aconteceu. Então, o Beto sabia que esse decreto não valia para nada e ele se adiantou e pediu para todo mundo enviar o... Tá bom pedir por um jurídico de novo, faz outro papel. De qualquer forma, é preciso que seja... É melhor fazer aqui mesmo. Tenha tido esse cuidado de fazer essa nomeação. Independente disso, eu acho que a criação dessa comissão de autorização via Condema, ela passa a ser válida mesmo, por quê? Visto que a comissão técnico-consultiva, ela é consultiva, né? Então, se ela não for consultada, não vai ter importância nenhuma. Então, que tem uma comissão daqui que faz um acompanhamento da forma como ela consegue fazer. Outra coisa, Ana, a gente não teve nem a nomeação nem da comissão técnica, e essa comissão que está passando aqui agora é uma que vai tentar se estabelecer, mesmo que a comissão técnica não seja nomeada. Né? Eu acho que a partir daí dá para se fazer alguma coisa com relação às suas colocações aí, que algumas coisas eu não entendi bem, até eu perguntei a Cris também não tinha entendido, só como é que Sim, pode terminar. E aí, eu acho que a gente tem outro assunto também,
que é essa questão do parque ecológico no Sorçalim, a questão de querer fazer um teatro lá dentro. Esse teatro, na verdade, é um projeto que ele foi doado por uma construtora e, apesar de ter sido falado lá que era do Swiss Park, mas não é, foi uma construtora que doou o prefeito Hélio. Qual construtora? Não lembro o nome, mas eu posso saber para você. Manda por e-mail. E o que tinha do Swiss Park é que o Swiss Park falou assim, que eu posso ver uma área para você pôr dentro, mas não tem nada a ver com isso. Bom, mas isso não é o caso. O que importa é que uma área de parque são áreas de proteção permanente. E nas áreas de proteção permanente, não há que se fazer construções. A alegação é que o teatro ele será construído sobre a área do estacionamento. Pergunto, onde é que os carros que vão para o teatro vão estacionar? Vai ter estacionamento no subsolo? Se tiver, daí ocupa uma área só, daí até justifica. Por quê? Você tem estacionamento no subsolo, aquela área já era impermeabilizada, então não vai mudar muito. Vai mudar o lençol freático. Assim, vai dar uma discussão. Assim, o que acontece é que estará se violando a lei, né? Que considera, que denomina essas áreas de proteção permanente. Além disso, a gente tem um ponto de alagamento forte ali, naquela baixada de quem vem do Ventura Mall. A Angela mora em Souzas, quem todo mundo que é daquela região sabe. Dia de chuva forte, o trânsito para mesmo, porque ficam no lago, né? Então tem que esperar até baixar. Então ninguém vai, a peça de teatro não vai escolher o dia que não vem essa chuva forte para cair. Enfim, ela vai cair. Então, assim, eu acho que a gente tem aí uma contravenção, e nós já temos aqui em Campinas uma jurisprudência de situação semelhante, em que foi negada, porque entendeu-se que era uma área de proteção permanente e, portanto, não se pode ficar escolhendo essas áreas. Se a cidade não tiver lugar para construir um teatro, a Sanasa também já tem interesse em construir não sei o que lá dentro, né? Então, assim, se não tem, fecha a cidade, acabou. Não pode fazer mais empreendimento, não pode trazer mais nada para cá. Não tem lugar nem para construir um teatro. Então era isso. Obrigado. Só posso... Pois não. Não, só por causa da história da comissão das praças. É que toda vez que eu falo na comissão, porque precisa do documento, porque precisa disso, porque precisa daquilo, o negócio não sai. Tá. Só por isso. Então, bom, só para encaminhar, com relação, começando aí pelo que a gente falou, da comissão de arborização, esse pleito ele é recorrente no CONDEM, enfim, chegou aqui um ofício assinado por vários conselheiros. O seguinte, para evitar, porque em que pese eu acho que há alguns conselheiros que possam divergir, enfim, para fazer o encaminhamento como a gente sempre encaminha aqui no CONDEM, é o seguinte, eu me comprometo aqui a colocar na próxima reunião do CONDEM essa pauta para definição dessa comissão, e enquanto isso, eu acho que nós temos um mês para a comissão de política analisar e se manifestar a respeito disso, traz o parecer com o ofício aqui e a gente encaminha. Mas a comissão de política passou por uma coisa igual? Não tem urgência disso. É só um minutinho. Mas não, as outras comissões passaram por tudo isso? As 3 comissões que existem hoje no CONDEMA, no decreto que regulamenta as nossas atuações, está prevista. Mas não pode ter quantas quiser? Pode ter quantas quiser. Quantas os conselheiros quiserem propor, só um minutinho. Quantos os conselheiros quiserem propor de comissão, elas vão acontecer. Eu apenas quero seguir a regularidade para ninguém depois contestar. Então, mas está na lei que tem que fazer tudo isso? A comissão de política, ela é responsável por isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar o parecer da comissão e a gente volta aqui. Os conselheiros, inclusive, podem discordar do parecer da comissão de política. E aí podem derrotar o parecer da comissão de política e vai se prevalecer à vontade. Mas o que nós queremos fazer é seguir o processo de regularidade para que depois outras decisões do CONDEMA não sejam questionadas. Então, a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. O pleno é soberano para votar isso. Não, mas não está na pauta, Márcia. Algum conselheiro que não esteja presente hoje aqui pode depois questionar que isso não estava na pauta e nós decidimos a criação de uma comissão. Com relação à comissão de praça, nós criamos a comissão. Ela existe realmente? Ela foi criada numa reunião do pleno. Existe um grupo de conselheiros nomeados que quiserem se manifestar. O que a gente espera é que esses conselheiros se reúnam, se manifestem e possam apresentar aqui para o pleno alguma deliberação, alguma questão desta comissão. Mas essa paixão na política também? Sim.
Então, assim, o que nós queremos fazer é a regularidade do procedimento para evitar que depois o trabalho dos senhores sejam questionados por quem está descontente com a decisão. É só isso. Então, eu acho assim, que a gente está sendo urgência dessa comissão. Eu acho que o pleno é soberano, eu acho que a gente deveria votar isso agora. E depois, se houver alguém questionando, a gente discute. A presidência vai encaminhar ao contrário, a gente está caminhando, encaminhando a regularidade do procedimento. Por fim, eu quero pedir desculpa para alguns conselheiros, que assim como o Papa argentino não é infalível, essa presidência também não é. Né? Então, a questão é a seguinte, o que a gente espera é que, e eu sempre me comprometi a isso, que seja um facilitador dos processos que os próprios conselheiros tocam. Então, se algumas questões andam no conselho e outras não, Ana, eu acho que é porque alguns conselheiros priorizam algumas coisas e outras não, o que é legítimo. Tem alguns conselheiros aqui que militam em determinadas áreas ambientais e outros que não militam em outras áreas ambientais. O que a gente espera é que isso seja caminhado para as coisas acontecerem. Que a defesa sempre seja de interesse público. Sem dúvida. Deixa eu só falar uma coisinha. Tereza, nós temos que caminhar por causa da pauta, não tem pauta para esperar. Tá. Nós fizemos um protocolo dessa comissão já faz quanto tempo? Quem lembra? Tá. Então, mas aí não andou nem junto com a outra, não mas andou. Aqui, o coordenador da comissão de política, o coordenador da comissão de política está se comprometendo aqui, o Spinella. Sim, mas por que não entrou da outra vez? Pois já tem um documento, é muito antigo. Porque não aconteceu agora, não acontecerá de maneira errada. Sim, mas daí a gente cansa por conta disso, entendeu? Existe uma pauta, essa presidência vai respeitar a pauta. Sim, mas por que não entrou na outra pauta? Por que entrou o mesmo jeito da A comissão de política vai acontecer dessa maneira. Sim, mas não adianta você ficar repetindo, meu. Eu estou perguntando por que não andou o documento que nós pusemos aqui. Mário. Nós já pusemos Obrigado, o documento. Obrigado, Tereza. Já que está interrompendo, eu acho que o procedimento é o seguinte: se tem as comissões para trabalhar, então os conselheiros cobrem dos colegas que as comissões trabalhem. Não tentemos passar por cima das coisas aqui. Não é muito bem, eu não tentando passar Próximo ponto de pauta. Obrigado, Tereza. Obrigado, Tereza. Aí que tá. Não é de hoje. Não é os conselhos. Apresentação pela relatora da Comissão de Política e Educação Ambiental de visita feita ao sítio Amaguicha. 10 minutos.